Bem-vindo a todos e todas. Hoje aqui estamos em mais uma charla. Hoje temos uma convidada super especial por conta do evento que está acontecendo na UNILA, que é o primeiro encontro da Tríplice Fronteira. E o primeiro, espero que de muitos, e tomara que seja com a professora também, novamente. Eu sou Alexander Quiroga, eu sou professor do curso de Engenharia Física, sou físico, doutor em Física e trabalho na área de Física de Neutrinos. Por favor, Rita, se apresenta, me conta um pouco mais sobre você. Obrigada, professor Alex, e agradeço o convite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo hoje. Eu sou a professora Rita de Cássia dos Anjos, eu sou professora na UFPR, setor Palotina. Esse ano eu completei 9 anos de docência, ensino e pesquisa na UFPR. Eu sou graduada em Física Biológica na Unesp de São José do Rio Preto. Fiz meu mestrado e doutorado na USP São Carlos e desde então, em 2014, finalizei meu doutorado e desde então sou docente na UFPR, setor Palotina. E minha área de pesquisa é astrofísica de partículas ou física de altas energias. Astrofísica, isso é legal. Então, eu sou também da Física de Altas Energias, assim como a professora Rita. Eu finalizei em 2014 meu doutorado, né? Pelo sotaque, vocês percebem que eu sou colombiano, me formei lá na Colômbia. Eu vim fazer o mestrado e doutorado na PUC-Rio e, assim como a professora, eu trabalho em Física de Altas Energias, mais para a área de neutrinos, mas a gente tem muita coisa em comum. Me explica, porque tem certas coisas aí que eu não entendo muito bem. Me explica o processo do raio cósmico quando vem e ele se espalha. Como é que é essa parte do processo? Boa pergunta. O que é um raio cósmico, né? Acho que é um bom início. Raio cósmico são partículas carregadas, né? Que se originam em algum lugar do espaço. Por exemplo, né? Eu posso ter núcleos químicos no final da vida de uma estrela, de uma supernova, numa explosão. Isso pode acontecer dentro e fora da nossa galáxia. Então, essas partículas, esses núcleos químicos, eles saem dessas regiões extremas, se propagam pelo universo e chegam aqui, né? E nós temos observatórios, detectores que captam essas partículas, né, e medem o fluxo dessas partículas por área, por região do céu, por tempo, né, e por energia. E o que nós fazemos, né, utilizar esses dados, essas partículas, esses espectros que a gente chama, o número de partículas que a gente mede, né, e o que a gente tenta entender, ou os grandes questionamentos da área, de onde essas partículas vêm, como que essas partículas interagem pelo universo, com quem interagem, né, e quais são os processos de aceleração dessas partículas nas fontes. Quais são as fontes, né, dessas partículas. Dá para saber essas fontes? Porque se são partículas carregadas, elas não são muito desviadas no processo? Sim. Essa é uma principal observação, né? O campo magnético, na verdade, é o nosso vilão. Tanto o campo magnético galáctico quanto o extragaláctico. Porque essas partículas saem de algum lugar do universo, né, e são desviadas. Então, quando a gente mede a partícula vindo de uma outra direção, eu não posso dizer que ela veio que ela foi originada nessa direção, porque ela foi desviada, né? E isso para partículas carregadas, né? Só que nós temos outros tipos de partículas, né? Como você mesmo, né, professor Alex, trabalha com neutrinos. Então, neutrinos e gama, que são fótons, né, de altas energias, eles não possuem carga, então eles não sofrem essa deflexão. Esses são bem mais diretos, Eles né? são totalmente diretos. Me conta, quantos experimentos voltados a raios cósmicos existem assim espalhados? Eu sei o mais famoso que é o Pierre Auger, né, que fica no Chile, certo? Sim. Quais outros tem? O Pierre Auger, ele é o maior observatório de raios cósmicos do mundo, né? Ele fica aqui em Malargüe, na Argentina, nosso vizinho, né? Portanto, nosso vizinho. Ele tem uma área gigantesca, são 3.000 quilômetros quadrados de extensão. Cheio de tanques, né? Cheio de tu tanques. sabe a dimensão do tanque? São 1.600 tanques, né? Onde cada tanque vai conter uma média de algumas dezenas de 1.000 litros de água. É uma piscina, né? É uma piscina de água purificada que faz a medida da detecção dessas partículas, né? Além dos telescópios, né? Então, nós temos um observatório aqui no sul, que é o Pierre Auger, e nós temos um observatório no norte, que fica em Utah, o Telescope Array. O Telescope Array é um observatório de partículas de altas energias, de núcleos químicos de altas energias também, só que ele é menor em extensão, né? Uma extensão um pouco menor, se eu não me engano, são 300 km² de extensão,
mas eles são importantes porque eles se complementam, né? Claro. Então, a gente tem um no norte e um no sul. É claro que antes desses observatórios nós tínhamos outros, né? O Raiés, o Agaça, o Yakutsk na Rússia, mas eles têm um tempo de vida, né? Eles não funcionam mais. Atualmente nós temos o UG e o TA. E esses experimentos, imagina, né? Estão querendo pegar raios cósmicos, o ideal seria a altura, certo? Uhum. Teria algum projeto, alguma forma de criar, por exemplo, esse tipo, não na área porque não tem como, mas nas alturas, por exemplo, aqui nos Andes, por exemplo, que tem uma altura significativa? Sim, sim. Tanto o TA quanto o G, eles ficam em regiões de alta altitude, né? Porque quanto mais alto, melhor para a gente pegar. Para a gente é o contrário, mais alto é o pior, porque o neutrino não pode pegar isso. É mais difícil, né? Mas essa partícula, ela vem do espaço, né? Ela colide no topo da atmosfera e aí ela interage com a nossa atmosfera e gera o que a gente chama de chuveiro atmosférico, né? Então, quanto mais alto a gente conseguir pegar o chuveiro, o início do chuveiro, melhor. Isso, melhor. Melhor, né? Então, esses dois observatórios, eles estão em boas localidades, considerando a altitude. A altitude e as condições. Só que nós temos projetos, né? Nós que eu falo assim, a comunidade científica dentro dessa área, né? Que é pegar a partícula, não o chuveiro, né? Mas fazer a medição da partícula como Fermi, por exemplo, que é um telescópio de cima para baixo. Uhum. Só que isso tem vários outros problemas, né? Mas existem, o JNEOS, por exemplo, é um experimento que tem como foco olhar essas partículas antes da colisão com a atmosfera. Né? É legal. Agora, só indo de agora para trás, me explica a tua motivação para fazer física, porque nem todo mundo faz física, certo? Nem todo mundo sempre quer fazer outra coisa diferente, né? Engenheiro, médico, advogados. Sim. Somos muito poucos os físicos. Em especial, o que te motivou a fazer física e continuar com essa parte acadêmica, né? Uhum. Fazer mestrado, doutorado, pós-doutorados, essas coisas todas. A física, eu acho que ela é um curso de ciência básica e muito apaixonante, né? Concordo, 100%. 100%. Concordo. Realmente, quem segue essa área é alguém que gosta de fazer ciência. Eu até dei risada esses dias falando com um amigo, que ele falou assim, Rita, eu acho que quem segue o que a gente faz é pobre, porque não tem oportunidade de fazer outra coisa, né? E eu discordei, porque realmente, né, tem muitas pessoas que fazem física que tem poder aquisitivo, né? Eu acho que isso realmente é uma paixão. Por que eu escolhi a física, né? Eu fiz a minha graduação, meu ensino médio, né? Todo o meu ensino público básico, até o ensino médio, foi público. Né? Então, eu não tive muita formação na área da física. Eu tive, sim, professoras de física, né? Mas é aquela física muito mais de fórmula, né? Movimento uniforme, resistência, uma coisa mais básica, assim. E eu lembro que, em especial, Física 1, a professora tinha problemas de saúde e ela faltava muito. Então, eu não tive a física, né, que muitos colégios hoje têm, os alunos, né, de colégios têm a oportunidade de fazer. Então, eu terminei o ensino médio e fui fazer o cursinho pré-vestibular. Tive essa oportunidade com o auxílio da minha irmã, ela pagava o cursinho pré-vestibular, e no cursinho eu tive o contato com a física. No cursinho nós tínhamos 3 frentes, tinha a frente de mecânica, a frente de ótica e a frente de magnetismo, eletromagnetismo. E foi minha paixão. Eu lembro quando o professor Toninho, ele mostrou pra gente de onde vinha as equações de movimento. E quando eu olhei aquilo, né? Eu falei assim, eu não acredito. Nossa, eu só usava essa equação, eu não sabia que isso... Da onde que saía a fonte, né, tão disso. Simples, né? Tão simples. E aquilo, meu olho brilhou. E chegou um ponto no cursinho pré-vestibular que eu só queria estudar física, que eu já não ligava mais para as outras disciplinas e tal. Mas, quando eu fui fazer o cursinho pré-vestibular, eu queria muito a área da biologia e a área da saúde. Por quê? Porque foram as disciplinas que eu mais me identifiquei no ensino médio. A professora era muito boa, então eu gostava muito de biologia. E aí, nesse processo todo, fazendo um resumo, eu me apaixonei por física e gostava de biologia. E nessa época surgiu o curso de Física Biológica na Unesp, que era a minha cidade vizinha. Eu era de Olímpia, né, nasci em Olímpia, e em São José do Rio Preto, a Unesp abriu a primeira turma. Claro. Aí eu falei, é meu curso, né, é um curso para mim. E foi aí que eu fui cursar fazer o curso de Física Biológica. Foi um curso muito bom,
eu posso dizer que foi um curso com bastante diversidade, porque como tinha biologia, atraía um pouco as meninas, né? Então, nós entramos ali 40 alunos, 20 meninas, 20 meninos, uma média. Foi um curso muito bom. Só que durante o curso eu percebi que a minha paixão mesmo era física. Eu queria física, né? Então, como era um curso robusto, até hoje é um curso que tem lá, bem robusto, né? As disciplinas optativas que eles ofereciam, eu fui escolhendo só as físicas. Então, eu tinha o Eletro 1, aí eu fiz Eletro 2 como optativa, Clássica 2, e assim eu fui fazendo. E quando eu terminei a graduação, aí eu escolhi fazer a teoria de campos clássicos no mestrado lá em São Carlos, no Hospital São Carlos. Fiz, foi muito bom, mas aí no doutorado, durante o meu mestrado, né, eu entrei em contato com um professor, conheci o professor Vitor de Souza, que ele era recém-contratado da Hospital São Carlos e começou a fazer uns workshops. Por isso que esses eventos são muito importantes, né? Porque o aluno ele tem oportunidade de ver outras áreas, de conhecer outras áreas. Conhecer os professores, ter contato de primeira mão com ele, né? Falar. E isso é muito importante, né? Às vezes o aluno ele entra para fazer um curso e ele acha que aquilo é só aquilo. E de repente não vê a aplicação que tem. Por exemplo, hoje o Cremona que veio, ele abriu um leque de possibilidades para todas as crianças que estavam maravilhados com isso. Pois é, as oportunidades, o que você pode fazer dentro da área. Porque não é só física básica, tem que ver o impacto que tem naquilo que consegue transcender a sociedade como um todo, certo? Sim. Essa conversa com a sociedade ela é muito importante, né? A sociedade entender o que a gente faz, né? E eu tive contato com o workshop, aí o Vitor começou a fazer esses workshops anualmente, né? E foi aí que eu descobri o que era um raio cósmico, o que era o PLG. Aí eu fui fazer doutorado na área, me apaixonei e falei, isso que eu quero pesquisar como carreira, como cientista, né? E até hoje está fazendo. E até hoje, né? Estou tentando fazer. Né? Estamos tentando, todo mundo. Tentando. Tu tem alguma ideia, alguma outra área que tenha interesse dentro da física, que talvez também gostaria de tocar e fazer? Sim, eu comecei a trabalhar mais, o meu doutorado foi na parte de propagação. Né? Então, a partícula sai da fonte, ela se propaga pelo universo, aí você tem vários processos, perdas de energias, interações e tal. E aí, quando eu terminei, né, e comecei a seguir a carreira, eu percebi que o grande questionamento é quais são as fontes. E para a gente identificar e entender as fontes, a gente precisa entender os processos dentro da fonte. Então, mas a gente estava, inclusive, hoje estávamos falando, e por isso esses eventos são extremamente importantes, nós estávamos falando talvez de fazer parcerias, né, de várias coisas, não somente da parte de pesquisa, como de ensino, né? E dessa parte das fontes, o neutrino também tem um papel importante, né, porque a gente quer ter pista do que está acontecendo lá internamente na fonte. Sim. Porque esses são processos que estão lá, a gente não tem como ir lá na estrela para medir, né? São processos bem complexos, bem complicados para se tratar. São bem complexos. E são complexos, envolvem muita energia, né? E a única coisa que a gente tem são as medidas aqui, né? Então, o que a gente faz é o processo que a gente chama de retorno, né? De backtracking, né? A partir do que a gente mede em termos da partícula, tanto do neutrino, quanto do gama, quanto do raio cósmico da partícula carregada, a partir do que a gente mede, a gente tenta inferir qual foi o caminho, quais são as fontes e quais são os mecanismos de aceleração. Os possíveis processos de produção. De produção dentro da fonte, né? E desde então eu comecei a trabalhar um pouco com propagação, magnetohidrodinâmica, que são jatos relativísticos, por exemplo, é um mecanismo de aceleração, explosão de supernova e assim por diante. Olhando um pouco a cosmologia e a morfologia dessas diferentes fontes, né, de raios cósmicos. A cosmologia entra um pouco, né? Porque imagino que quando vocês têm os dados que vocês estão pegando, né? O redshift que tem vai impactar, né? Na medida, né? Você tem a radiação cósmica de fundo, né? Que nada mais é do que fótons. E ele acho que tem que interagir, né? O próton, quando está entrando, interage com o gama, que está do fundo cósmico. E gera outros gamas. Geram neutrinos. Gera pions. Pions que decaem em gamas e neutrinos. Então, hoje, para mim em especial, olhar gama e olhar neutrino é muito importante, porque eles me dão informações dos núcleos carregados. Né? Então, a gente tem feito, tem um aluno que tem trabalhado com isso, trabalhando no mestrado, trabalhando no doutorado, nessa direção. Né? O que essas partículas multimensageiras, né? Principalmente gama e neutrino, podem nos dar informações de partículas carregadas.
como que você, inicialmente, porque uma dúvida que eu tenho aqui, né? Para esses alunos que você está começando, você orienta para fazer um IC, como é que você faz esse processo com eles? Os alunos, geralmente lá em Palotina, na UFPR, nós temos os alunos da licenciatura em Ciências Exatas e os alunos da Engenharia. Todos, às vezes, né, todos os cursos têm esse interesse, principalmente quando a gente fala de universo, de astrofísica, né, tem um interesse nato aí. Eu acho que a astronomia, olhando a grande área de astronomia, né, que engloba aí a cosmologia, que engloba a astrofísica, ela é apaixonante, né? Então, os alunos, eles têm esse interesse. Então, geralmente, eu começo a trabalhar com os alunos de IC que fizeram pelo menos a física 1, física 2 e fizeram cálculo 1 e cálculo 2, que aí pelo menos sabem integrar, sabem derivar, entendem um pouco mais essa ferramenta da matemática. Feito isso, eu os insiro principalmente nos códigos. Então eu coloco para aprender a programar. Quais linguagens? Eu utilizo mais Python e C. Python e C. Python e Cara, C. eu sou muito arcaico. Eu faço um Fortran ainda. Em Fortran. Mas tem estou migrando. códigos Tem. Fortran, Eu estou migrando mais para o Python agora. Estou fazendo esse pulo do gato grande. Sim. Mas ainda eu faço tudo em Fortran. Não, mas você sabe que, por exemplo, eu estive numa colaboração muito recente com um professor da Bélgica e ele fez um código de magneto-hidrodinâmica muito robusto e em Fortran. Mas é que está o quesito, né? Ainda Fortran é muito robusto para fazer contas pesadas, sabe? Para conta pesada, a gente, assim, a academia é Fortran e C. Isso é. O Python, ele é como a gente fala? Mais estético, né? Ele é mais estético, rápido, ele é o front-end, né? Que a gente gosta de falar. Porque se você precisa de uma coisa mais pesada, você vai para C, os códigos são os códigos C, mais de base, né, ainda. Porque eles têm uma comunicação mais rápida com a máquina, né? Sim, sim. E os alunos, eles gostam disso. Às vezes a gente sofre um pouquinho, né? A gente sofre para instalar e tal, mas é um processo. É um processo. E é um processo que eles passam e já conseguem perceber, né? O que você precisa dominar para trabalhar na área de astrofísica, né? Então, o que eu gosto de trabalhar com eles, com artigos iniciais. Eu sempre falo para eles, é importante vocês saberem o que vocês estão fazendo. Sim. Né? As ferramentas que vocês precisam. E aí a gente vai caminhando. Tem, por exemplo, o aluno que está trabalhando comigo agora no doutorado, foi meu IC, fez mestrado comigo. Agora legal, doutorado. sério? Que bacana. Legal. Cara, isso é um orgulho quando tu vê a criança crescendo. Né? Que legal. E o interesse, né? Ele fez isso e gostou, então isso é muito gratificante. Né? Se tu puder dar um conselho assim, para esses alunos que estão ainda no ensino médio e não se decidiram, mas gostam da área de básicas, pode ser matemática, química, física, biologia, o que você daria como conselho a essas crianças? Porque você já passou por isso, né, antes. Eu daria como conselho hoje, hoje nós temos muita interatividade, né? Temos canais no YouTube, temos escolas, né? Eu participei recentemente de uma escola de jovens cientistas, voltados para alunos do ensino médio, né? E nós demos cursos mesmo, digo avançados, né? Mas para a linguagem para eles, para esses alunos. Eram alunos de ensino médio e início de graduação. Então, procurem esse tipo de curso e procurem interagir. Hoje vocês têm, por exemplo, um contato, vocês conseguem ter um contato com professores dentro da universidade, por exemplo, a Iniciação Científica Júnior. Né? Eu tive uma aluna de Iniciação Científica Júnior o ano passado, 2 anos, ela trabalhou comigo 2022, 2023, esse ano, finalizou e vai entrar em física, vai prestar o vestibular para física. Então, procurem esse tipo de atividade, porque antes a gente não tinha muito contato, né, com a universidade. Hoje a universidade não tinha internet, não tinha nada. Hoje, por exemplo, você gosta de uma área, você joga no YouTube, você vai ver alguém falando sobre esse assunto, um professor, e você tem como entrar em contato com esse professor, às vezes até participar do grupo de pesquisa do professor, porque hoje a gente faz muita coisa online. Então, assim, estudem muito, né? Então façam muito bem o ensino médio em termos de matemática, física e química e procurem se encaixar em algum grupo, né? Um grupo de pesquisa ou nas escolas, né? O ICTP, por exemplo, em São Paulo, ele tem os cursos presenciais, com financiamento, às vezes para o aluno ir. Ou cursos online, né, as escolas online. Então, a minha ideia é tentar diversificar e procurar, né, esses grupos e tentar se encaixar de alguma forma. Obrigado, Rita. E obrigado a todos e todas vocês que estão aqui conosco hoje. E
acho que por aqui estamos finalizando. Foi muito bom ter você aqui conosco hoje. E ficamos por aqui. Até uma próxima. Obrigada, Alex. Obrigada Obrigado. ao Nila pela oportunidade, pela entrevista. Foi um prazer. Eu que agradeço. Uhum.